É uma honra, um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para ministrar a palavra, né? E eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração desde o dia que a missionária Anália me fez o convite. O Senhor me falou forte comigo nas madrugadas, e eu quero trazer uma palavra bem conhecida para os irmãos. Está no livro de Gênesis, capítulo 37, o versículo 5 até o versículo 10. Diz a palavra do Senhor assim: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiavam ainda mais. Pois lhe disse: ouve, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhes disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreenderam seu pai, dizendo: que sonho é este que tiveste? Vivemos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o Senhor me deu um tema: os sonhos de Deus e os nossos sonhos, né? É uma palavra bem conhecida, uma palavra, né, que muitas pessoas já pregaram sobre José, sobre os sonhos de José, mas o que o Senhor traz para mim e para você nesta manhã, com relação a sonhos, e o que eu aprendi com o Senhor durante a minha caminhada, durante o tempo que eu sirvo ao Senhor, que os sonhos que se realizam nas nossas vidas são os sonhos gerados por Deus aos nossos corações. Esses sonhos, quando nós sonhamos em fazer alguma coisa, quando nós sonhamos em adquirir algo, será o que ele se realiza, você pode ter certeza. Esse sonho, ele se realizou porque Deus gerou esse sonho no seu coração. Você pode ver, pare e faça uma análise. Tem muitas coisas que a gente sonha em ter e fazer e não consegue, ele não se realiza. Eu tiro por mim mesmo. Durante muito tempo, eu tive muitos sonhos que até hoje eles não se realizaram e não vão se realizar. Porque eram sonhos que eu sonhava, não eram sonhos que Deus gerou no meu coração, que Deus queria realizar na minha vida. Quando eu e você temos alguma coisa que nós sonhamos em fazer e que aquilo acontece, que aquilo se realiza, você pode ter certeza que Deus gerou esse sonho no seu coração. Não foi diferente com José. José, ele era o queridinho de Jacó, ele era o filho que Jacó mandava no campo para ver se os irmãos estavam trabalhando direito, para ver se estavam tudo certinho, e com isso já geravam o ciúme da parte de seus irmãos sobre a vida de José, né? Ele já tinha um certo ciúme de José, mas quando Deus gerou no coração de José esses sonhos, e ele sonhou e contou os sonhos para os seus irmãos, isso começou a trazer uma inveja, começou a trazer um levante, uma ira, né? Porque eles não aceitavam aquilo que José falava para eles, daquilo que ele sonhava. Mas veja bem, quando Deus permite nós sonharmos com alguma coisa que Deus vai fazer na nossa vida, isso não quer dizer que não vai ter levante, que não vai ter luta, que não vai ter dificuldade. Não, vai. A peleja vai ter, a luta vai ter, as dificuldades vão vir, vão acontecer, mas se Deus está no negócio, se Deus gerou esse sonho no teu coração, no meu coração, não importa as lutas, não importa a dificuldade, você vai falar para uma porque você vai se alegrar. Quando você tem um sonho que você vê que aquilo vai se realizar, você acaba contando para algumas pessoas. E as pessoas, por não entenderem, ou assim, acabam sentindo inveja, tendo ciúme, e se levanta uma certa luta, assim. Mas toda luta, toda dificuldade que é gerada, ela vem para um crescimento meu e seu pessoal. Ela vem para nos preparar para aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos.
Porque quando o Senhor ele gera um sonho nos nossos corações, ele vai nos preparar para receber a realização desse sonho lá na frente. Não foi diferente com José. José, por ter contado os sonhos aos seus irmãos, depois por ter sonhado de novo e ter falado aos seus irmãos, compartilhado com seu pai, sua mãe, até o próprio pai de José não aceitou e se levantou. Mas o que aconteceu nessa trajetória de José sonhar, contar os seus sonhos e ele se realizar? Houve muita dificuldade, houve luta. Primeiro seus irmãos armaram um plano, jogaram ele numa cisterna e contaram para seu pai que ele tinha sido morto. Depois acabaram tirando ele da cisterna, venderam ele como escravo. Ele, quando foi vendido como escravo, ele passou por situações difíceis. Mas quando ele chegou lá na frente, ele caiu nas graças de Potifar. Potifar olhou para ele, viu a inteligência dele, e tudo isso que Deus agindo e mostrando para as pessoas aquilo que você é. A sua inteligência, a sua capacidade. E ele acabou sendo comprado por Potifar. Ele foi morar na casa de Potifar. Ele passou a cuidar das coisas de Potifar. Teve dificuldade? Teve, sim. Teve, porque a mulher de Potifar se levantou, né? Se interessou por José, quis trazê-lo para um adultério, né? Mas ele, fiel ao seu Deus, ele não traiu o seu Senhor, ele não traiu o seu Deus, ele ficou na presença do Senhor e na obediência ao Senhor. Muitas vezes os nossos sonhos não se realizam porque nesta caminhada do sonho começar a ser gerado e até se realizar, nós acabamos traindo ao Senhor, nós acabamos caindo, pecando, nós acabamos errando, nós acabamos saindo da vontade e da direção de Deus. José não saiu. José acabou sendo preso por algo que ele não fez, né, por uma acusação que ele não fez, que a mulher de Potifar acusou ele de ele ter mexido com ela, mas ele negou. Uma vez não se não adiantou, ele foi preso, mas tudo na permissão do Senhor. Entenda, tudo que acontece na minha e na tua vida tem uma permissão do Senhor. O Senhor permite nós passarmos por situações porque isso vai gerar um crescimento na nossa vida. Isso vai gerar aprendizado para nós. Porque vai chegar lá na frente, eu e você vamos ter passado por situações que nós vamos encontrar pessoas que estarão passando por essa mesma situação. E o nosso testemunho de como nós lidamos com essa situação, o nosso testemunho de como a gente agiu perante a situação que foi gerada, vai ajudar essas pessoas lá na frente. Então, José, quando ele foi preso, ele passou por situações, mas mesmo dentro do presídio, ele caiu na graça do carcereiro. Ele acabou sendo colocado para organizar, pela inteligência dele, e começar ele mesmo a se organizar na sua cela. Ele caiu na graça e ele começou a organizar as coisas. E ali dentro da prisão, o Senhor permitiu que ele interpretasse 2 sonhos para 2 servos do rei. E através dessa interpretação desses sonhos, que José foi, eu vou encurtar aqui, né? Os irmãos conhecem a história, tem que todos já leram essa história de José, mas através da interpretação desses 2 sonhos, ele falou para um deles: quando estiveres com o rei, não esqueça de mim. Passou-se anos, mas um dia o copeiro se lembrou de José e contou para o faraó o que o José tinha falado sobre a vida dele, sobre a interpretação do sonho dele. E ali ele foi chamado por faraó. E ali começa a mudar toda a história de José. Do cativeiro que ele estava na prisão. Veja bem o que Deus faz na minha e na sua vida. Nós passamos por momentos que as pessoas olham para nós e dizem: aquele ali vai se acabar em nada, aquele ali é um pobre coitado, uma pobre coitada, aquela ali o casamento dela não vai ter mais jeito, aquela ali Deus não vai mais trabalhar na família. Quando as pessoas começam a olhar a nossa situação e começam a nos julgar, achar que nós não vamos nos levantar mais, mas o Senhor trabalhando no silêncio, o Senhor está agindo, está preparando a nossa exaltação perante aqueles que estão nos olhando e nos julgando. Não foi diferente com José. Talvez muito olhasse e dissesse: José, né, vai morrer ali na prisão, vai ficar ali desprezado.
né? Perdeu a oportunidade que tinha, talvez muitos até em pensamento disseram quando souberam que ele foi acusado de mexer com a mulher de Potifar, talvez tivesse pensado, quem mandou ele fazer isso aí, quem mandou ele não aproveitar a oportunidade que ele tinha, porque ele mandava, ele coordenava tudo na casa de Potifar. Então as pessoas muitas vezes olham para mim e para você e nos julgam e não sabem o que está acontecendo. Mas Deus trabalhando no silêncio, Deus está preparando a minha e a tua exaltação. O Senhor nesta manhã está falando com alguém aqui que está nessa live. Descansa o teu coração. Aprenda a passar a tua prova no silêncio, porque o Senhor vai te exaltar lá na frente. Da Labacamba Surianda, Shaddai de Cantuí, mandou cantar Abadacai. O sonho que você está sonhando, se ele foi gerado por Deus no teu coração, não te preocupes, porque Deus vai fazer esse sonho se realizar e se concretizar na sua vida. Adai de Cantuí mandou cantar Abadacai. Não foi diferente com José, porque os sonhos de José não foi ele que sonhou por sonhar, não foi ele que imaginou, eu vou ser melhor que meus irmãos. Não. Ele era um menino simples, ele era um menino obediente ao seu pai. O seu pai mandava ele fazer, ele fazia. Adai de Cantuí mandou cantar Abadacai. Os sonhos na vida de José que se concretizaram, os dois sonhos, foi Deus que gerou os sonhos e deu essa visão para José. Adai de Cantuí mandou cantar Abadacai. Deus não disse para José que ele não iria passar por prova. Deus não falou nada, Deus só mostrou os sonhos para ele. E ele se alegrou com os sonhos e compartilhou com seus irmãos. No restante da vez, se Deus tivesse dito, olha, esses sonhos vão se realizar, mas você vai ser preso, você vai ser jogado numa cisterna, você vai ser vendido como escravo, você vai ser acusado de mexer com a esposa de Potifar. Talvez se Deus tivesse falado tudo isso para José, a história poderia ter sido diferente, mas não, Deus só mostrou um sonho para José. Muitas vezes Deus mostra para mim e para você o sonho daquilo que ele vai fazer lá na frente, mas ele não diz o processo, como é que vai ser. E esse processo ele vai se realizando, ele vai acontecendo na minha e na sua vida no dia a dia. A gente vai vendo o processo acontecendo. Mas quando nós acreditamos no Senhor, quando nós descansamos no esconderijo do Altíssimo, temos a certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Da Labacamba Surianda, Shaddai de Cantuí mandou cantar Abadacai. Aí nós aprendemos a descansar no Senhor. Nós ficamos tranquilos, descansando no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor lá na frente vai fazer. Mas para isso nós temos que ficar na obediência do Senhor. Para isso nós temos que esperar muitas vezes. Os sonhos não se realizam porque Deus gera no nosso coração e nós queremos passar as etapas, queremos pular as etapas. O sonho foi gerado hoje, nós já queremos realizar ele amanhã. Não. Há um processo para esse sonho se realizar na minha e na sua vida. Há um processo porque Deus precisa nos dar um crescimento espiritual. Deus precisa fazer com que esse sonho venha se amadurecer nas nossas vidas para depois ele se realizar. Não é a mesma coisa quando você tem um pé de laranja em casa, um pé de pêssego, ou qualquer outra fruta. Você olha a fruta ali crescendo, você olha a fruta ali começando a tomar um formato, a crescer, mas até o processo dela ficar madura e você poder ir no pé e colher essa fruta, há um processo, há um tempo determinado. Assim é na minha e na sua vida. Até esse sonho ficar maduro e nós começarmos a colher desse fruto, começarmos a comer desse melhor da terra, há esse processo de amadurecimento. E nesse processo, se você pegar e olhar, você for numa plantação aqui em Santa Catarina, eu vou tirar aqui o exemplo, São Joaquim. A Serra Catarinense é conhecida pela plantação de maçã, né? Então os agricultores têm um cuidado muito grande. Quando tem uma geada fora do tempo, eles têm que proteger os pés das mudas de maçã, os frutinhos que já estão brotando. Quando chove demais, então tudo tem um processo que eles têm que fazer um cuidado. Assim é comigo e com você.
Quando o sonho é gerado na nossa vida, nós temos que ter esse cuidado para não perder esse sonho. Assim como o agricultor ele tem esse cuidado para não perder o fruto que está gerando, que está crescendo no pé da árvore, assim somos nós temos que ter esse cuidado para não perder esse fruto que está sendo gerado na nossa vida, para não perdermos esse sonho que Deus nos permitiu sonhar, para lá na frente realizar. Darabacamba Surianda. Eu sempre digo e eu gosto de dar os meus testemunhos. Quando eu vim para o Senhor, eu vim de um mundo muito difícil, eu vim do mundo de droga, de prostituição, pagodeiro, eu cheirava muita cocaína, eu bebia muita bebida alcoólica, uísque, cunhaque. Eu era uma pessoa que nos dias, se fosse os dias de hoje, essa hora eu já tinha tomado 1 litro de cunhaque, eu já tinha cheirado para mais de não sei quantos carreiros de cocaína, mesmo trabalhando, mas o Senhor me tirou desse processo todo. E quando o Senhor me trouxe para a presença dele, ele começou a gerar alguns sonhos no meu coração. Só que esses sonhos tiveram muitos processos. Teve processos muito difíceis, mas eu nunca pulei esses processos. Eu nunca passei por cima de nenhum desses processos. Eu passei todos eles, eu passei as pelejas que eu tive que passar, lutas dentro da igreja quando eu me converti, né, lutas de até mesmo do pastor se levantar contra a minha vida, mas eu sempre fiz o meu trabalho com excelência para o Senhor. E o Senhor sempre dizendo, olha, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou fazer aquilo, mas nesse processo eu passei por um momento de traição, quando a minha ex-esposa me traiu, eu passei por um momento que eu morei durante 2 anos dentro de uma casa que, olha, podia dizer que parecia mais uma garagem ampliada, mas ali eu passei, ali eu chorava noite e dia, eu orava, eu jejuava, eu ficava na presença do Senhor, mas eu nunca esqueci das promessas de Deus na minha vida, dos sonhos que Deus gerou na minha vida. Eu também, muitas vezes, por sermos falhos, eu questionava, Senhor, mas tu falou que eu ia fazer isso, tu falou que tu ia me dar um ministério, isso e aquilo. E o Senhor estava me preparando, porque todo o processo que eu passei na minha vida foi uma preparação de Deus sobre a minha vida para lá na frente realizar os sonhos que Ele gerou no meu coração. Darabacamba Surianda. Se hoje eu tenho um ministério próprio, se hoje eu tenho a minha esposa, a minha filha, tenho a nossa casa, foram todos sonhos que Deus gerou no meu coração, mas eu passei por um processo. E o processo foi um processo de traição, foi um processo de pastores olhar e chegar a sentir ciúme por ver Deus estar agindo na minha vida tão rapidamente em algumas áreas. Então, mas isso tudo eu não me porquei. Eu aprendi que quanto mais eu oro pelos meus adversários e Deus abençoa eles, mais Deus vai me abençoar também. Então, com José, voltando à palavra, José passou por todo esse processo. Mas quando ele foi levado até o faraó, quando ele interpretou o sonho de faraó, que ele disse para faraó o que ia acontecer, o que é que Deus coloca no coração de faraó e faraó faz? Faraó exalta José. Faraó coloca José como governador. Abaixo de faraó, José mandava em tudo. José só era subordinado ao faraó. O restante, até aquele que por outro tempo foi o senhor de José, no caso do Potifar, teve que se inclinar diante de José. E dali o sonho que Deus gerou no coração de José começou a se realizar. Porque Deus permitiu tudo acontecer. A fome vinha, a seca, a escassez de alimento. E os irmãos de José foram para onde? Perante José. E ali o primeiro sonho começa a se realizar. Ele se exaltou? Não. Aprenda uma coisa. Quando Deus, essa história de José, eu acho ela muito linda, porque ela nos traz ensinamento. Porque às vezes nós somos exaltados por Deus e nos exaltamos diante das pessoas. Queremos crescer diante das pessoas. Esquecemos que nós somos humilhados e acabamos querer humilhar as pessoas. Não. Aprenda com José. José viu seus irmãos. Eles chegaram perante ele, mas ele não humilhou ninguém. Ele não olhou para eles e disse, olha, viu? O meu sonho se realizou. Vocês estão se prostrando diante de mim. Não. Pelo contrário. José procurou ajudar eles. Darabacamba Surianda. Entenda, tem sonhos que vão se realizar na minha e na tua vida, que não é só para nos ajudar, mas é também para que a gente venha ajudar pessoas lá na frente. É para que a gente também venha estender a mão para o próximo. Estamos vivendo um tempo muito difícil na face da terra. Nós aqui no nosso ministério, na nossa igreja, nós estamos já 2 quarta-feiras e um domingo sem fazer culto. E depois de um congresso,
apareceu um surto de Covid. Orei, pedi ao Senhor uma direção, o Senhor me deu a direção, fecha a igreja, faz a higienização na igreja e depois reabre. Eu vou reabrir a igreja no próximo domingo, no culto de Santa Ceia, num ato profético que Deus mandou a gente fazer. Eu até quero compartilhar esse ato profético depois com os irmãos, daí vem de cada um, se quiser fazer ou não, os pastores da sua igreja, mas eu vou fazer porque Deus me mandou fazer, o Senhor me orientou a fazer esse ato profético. Deixa eu acabar aqui, voltar para a palavra, porque senão eu acabo saindo da palavra aqui. Então, irmãos, entendam uma coisa, os sonhos que são gerados no meu e no teu coração, ele vem de Deus, esses se realizam. Agora, aqueles sonhos que a gente sonha e não se realiza, entenda, não foi Deus que gerou. Às vezes você sonha ser empresário, mas Deus não te quer como empresário, Deus te quer como missionário, uma missionária. Às vezes você sonha em ter ser pastor ou pastora, e Deus não te quer como pastor ou pastora, Deus te quer como evangelista. Porque para cada um, Deus tem um chamado. Para cada um, Deus tem uma maneira de trabalhar. Às vezes você não é pastor, não é missionário, não é nada, você sonhou em ser várias coisas. Mas Deus te colocou apenas como membro de banco. Mas isso não quer dizer que você não pode louvar, que você não pode falar da palavra de Deus. Não, não, não. A maneira de Deus trabalhar na minha e na sua vida, ela é diferente de um para o outro. Os sonhos que Deus gera nos nossos corações são diferentes um do outro. Mas quando esse sonho é gerado por Deus, as coisas se realizam. Você pensa em fazer algo, Deus gerou algo no seu coração, você começa a trabalhar naquilo. Você começa a pensar, eu vou fazer assim, eu vou fazer aqui, eu vou comprar um negócio ali, eu vou fazer outro aqui, eu vou abrir uma congregação ali. Aí quando esse sonho vem da parte de Deus, Deus levanta profeta para confirmar, Deus fala com você na palavra, Deus vai te dando visões. Foi o que Deus fez com José. Quando Deus gerou o sonho na vida de José, Deus deu a visão para ele dos montes. Ele compartilhou com seus irmãos, compartilhou pela alegria do coração dele. Ele foi lá e ele compartilhou. Seus irmãos não entenderam, seu pai não entendeu. Talvez por ele ser o menor da casa de José, ser o mais novo, talvez por isso eles não tenham ou a permissão de Deus mesmo, para que não viesse a haver uma exaltação antes do tempo. Mas tudo vem na vontade e no querer do Senhor. O que aconteceu? José foi colocado como governador. Deus deu estratégia para José de como lidar com aquela escassez do alimento que vinha pelos 7 anos. Então Deus foi trabalhando, Deus foi orientando José. José cada vez foi sendo mais exaltado. Primeiro vieram seus irmãos. Ele ali fez todo aquele processo, segurou os irmãos, mandou voltar. Trouxeram seu pai, mandou eles voltar com o alimento. Depois eles voltaram de novo, ali ele segurou seus irmãos, mandou que voltasse, voltou, trouxeram seu pai, sua mãe, trouxeram seus familiares, e quando todos estavam junto dele, ele se revelou aos seus familiares. E quando ele se revela aos seus familiares, ele ali é honrado por Deus naquilo que Deus gerou no coração dele. Ele é honrado pelo Senhor. E ali ele ajuda toda a sua família. Todos passam a ter suas boas casas para morar, passam a fazer parte ali da vida de José, conhecer a esposa de José, conhecer os filhos. Então, quando Deus quer nos honrar na face da terra, há um processo muito grande. Mas nesse processo, nós temos que saber passar por ele. Nós temos que saber ficar na presença do Senhor. Não desistir. Muitas vezes nós desistimos na caminhada. Muitas vezes, pela demora do sonho se concretizar, a gente para, a gente desiste, a gente volta para trás. E o Senhor manda dizer para você, não volte para trás. Não queira voltar para trás. Não queira pular os processos também. Passe a sua prova louvando e adorando ao Senhor. Passe a sua prova firme, segurando nas vestes de Jesus, porque o Senhor vai te exaltar. E como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Ele é o meu e o teu pastor e nada vai nos faltar. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, o Senhor vai estar ali do teu lado. O Senhor vai estar ali junto conosco. O Senhor vai estar ali pelejando com a gente. Basta a gente crer.
Basta a gente botar a nossa fé em ação. Os sonhos de Deus. Tem um hino que é o Nana Azevedo que louva, né? Eu não vou louvar aqui porque eu não sou levita, não sei louvar. Mas tem um hino que o Nana Azevedo louva que fala: os sonhos de Deus, né, vão se cumprir na minha e na tua vida. Vão sim, mas é os sonhos de Deus. Veja bem, o que é que você está sonhando? Os teus sonhos são sonhos de Deus? Os teus sonhos são os sonhos que Deus realmente tem para realizar na tua vida? Como eu falei anteriormente, às vezes você sonha em ser um grande empresário, dono de uma rede de loja, ou ter um negócio próprio. Mas quem sabe, esse negócio próprio que você queira ter, vai te tirar da presença de Deus. Que vai ocupar tanto o teu tempo, vai tirar tanto o teu tempo, que você vai estar ocupado com tantas coisas, que daí você pode esquecer de Deus. Aí você esquece, aí você já não tem mais força para meditar na palavra, você já não tem mais força para dobrar o joelho e orar, você já não tem mais força para orar por ninguém, você já não tem mais força para sair, fazer um evangelismo, panfletear. Por quê? Porque você se ocupou com um sonho que não foi o sonho que Deus gerou para você. Porque entenda uma coisa, nenhum sonho que Deus gerar no teu coração vai ser para te tirar da presença de Deus. Não. Os sonhos que Deus gerou no coração de José não tiraram ele da presença de Deus. Porque se tivesse tirado ele da presença de Deus, ele teria aceitado o convite da mulher de Potifar e teria se deitado com ela. Mas como ele não saiu da presença de Deus, ele não aceitou o convite. Pagou o preço, foi preso. Mas tudo permissão de Deus. Porque todo esse processo tinha que acontecer. Porque se não acontece esse processo, não tinha como chegar o nome dele até o faraó. Veja bem, para o meu e teu nome chegar lá na frente, nós precisamos passar um processo. Nós precisamos ficar na presença do Senhor e entender que tudo está nas mãos do Senhor. É como Ele quer, é na vontade dEle, é no tempo dEle. O Darabacamba Surianda, Sadai de canto e mandou cantar abadacai. Xerebado com xedecanta lá mandou cantar abadacai. Que você nesta manhã venha guardar essa palavra na tábua do seu coração. Que você nesta manhã venha entender que os sonhos de Deus se realizarão na minha e na sua vida. Mas para isso, nós temos que passar todo o processo, para que lá na frente nós possamos cantar o hino da vitória e abrir a boca e dizer que somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração antes de passar para a missionária Elizabeth, que está no comando da live, né? Mas desde já, eu já quero agradecer aqui a minha oportunidade. E Deus me fez lembrar, antes de fazer essa oração, eu quero passar para os irmãos o que Deus colocou no meu coração, que nós vamos fazer agora no culto de Santa Ceia. O Senhor, eu orando nas madrugadas, o Senhor falou para mim pegar o óleo do nardo, tem o nardo original, ele é incolor, mas tem uns que eles são avermelhados, porque o pessoal coloca um corante. O Senhor disse para mim usar o nardo, esse que é avermelhado, porque ele vai representar o sangue do Cordeiro. E o Senhor me trouxe a passagem lá em Êxodo, quando Deus chega para Moisés e Arão e manda que eles falem para o povo matar um cordeiro e pegar o sangue e passar nos umbrais das suas portas, né? Porque o anjo da morte iria passar pelo Egito. E quando o anjo da morte passasse e aquelas portas, aquelas casas que tivessem um sinal com o sangue do cordeiro, Deus iria dar livramento. Darabacamba Surianda. O Senhor pediu para que eu trouxesse para a igreja, fizesse esse ato profético, que eu consagrasse esse óleo, o óleo nardo, né, que é na cor vermelha, que eu consagrasse e distribuísse em pequenos vidrinhos para todo mundo na igreja. E dissesse para o povo, quando chegasse em casa, primeira coisa que fizesse, ao chegar em casa, passasse o óleo pelas portas, nos umbrais das portas, né? Porque o Senhor estaria, a partir desse dia, no caso, então eu entendo que a partir de domingo agora, o primeiro domingo do mês de dezembro, o Senhor estaria dando livramento para o seu povo no que está por vir
neste mês de dezembro ainda e nos próximos meses do ano de 2023. O Senhor estaria dando livramento. Aí o Senhor me trouxe a lembrança que na pandemia, quando nós ficamos um período com as igrejas fechadas, e nós fazíamos culto, não era nem live, nós fazíamos pelo WhatsApp. A irmã Nália deve se lembrar, né? A gente fazia os cultos pelo WhatsApp. Eu pedia para cada um fazer alguma coisa e os irmãos faziam, os outros a gente ia compartilhando um com o outro e a gente ia escutando, né? Nós não tínhamos a ideia ainda de fazer assim a live. E naquela época o Senhor mandou eu fazer num culto de Santa Ceia, mandou eu dizer para o povo comprar um olhinho, um vidrinho de óleo e ungir os umbrais das suas portas, que o Senhor ia dar livramento. E o Senhor deu, irmãos. Na época minha sogra esteve internada, o Senhor cuidou dela. A minha cunhada, que jamais poderia ter pego Covid pelos problemas de saúde, eu que tenho problema com diabetes muito alta, o Senhor deu. Várias pessoas, o Senhor deu livramento para nós na igreja. Agora, quando passamos esse período aqui, que eu fechei a igreja, vou reabrir domingo, eu disse, Senhor, era para mim ter feito o ato profético, então, já no congresso, o Senhor disse, não, esse livramento eu já estou dando para vocês. O ato profético é na Santa Ceia. Porque dali para frente, coisas que irão acontecer, eu vou estar dando livramento. Então eu passo isso para os irmãos, né? Fica a critério de cada um, se quiser fazer, vocês pastores, né? Você que é apenas membro de igreja, converse com seu pastor, né? Não passe por cima da autoridade espiritual que é o seu pastor, antes de fazer, né? Converse, passe para ele o que eu relatei aqui e fica a critério de cada pastor, né? Eu apenas estou passando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor mandou eu fazer, que nós iremos fazer agora domingo na igreja, esse ato profético. Vamos, depois do culto, quando chegar em casa, todo mundo com o óleo que recebeu na igreja, um óleo consagrado já. Nós vamos usar o óleo de nardo, que foi a direção que Deus me deu, né? E nós vamos chegar em casa e ungir os umbrais das nossas portas. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma oração e desde já agradeço a minha oportunidade. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo Nazareno, Senhor, eu coloco diante de ti a tua igreja que está neste momento reunida, Senhor, através dessa live, Pai. Eu creio, Deus, que a tua palavra foi um encontro de corações de diversas pessoas. Eu creio que tu falasse conosco nesta manhã de uma maneira, Senhor, que tu querias falar, Senhor Deus e Pai, porque essa palavra já ardia no meu coração desde de semana passada, quando a irmã Nália falou comigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que nós venhamos aprender a viver os teus sonhos nas nossas vidas, Pai. Que nós venhamos aprender, Senhor, a passar por cada estágio, Senhor Deus e Pai, até esses sonhos se concretizar, Senhor. Deus, guarda os seus familiares, guarda cada um que está nessa live, Senhor. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, Senhor. Nos dá vitória, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus e Pai, a passarmos todos os processos, Pai, louvando e adorando o teu santo nome. É o que eu oro, te peço e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.